Hoje foi um jogo que ele, em muitos momentos, Celso, o Fortaleza ele repetiu o que vinha acontecendo antes. O Fortaleza começa os 10 primeiros minutos atacando, abafando, né? 10, 15 primeiros minutos, tentando, chegando, mas não cria nada realmente de muito perigo na terra, mas abafava e davam-se, e aquele momento, aquele abafa, naquela questão dos 10, 15 primeiros minutos para ver se acha um gol, mas faltava criatividade, faltava um pouco de tranquilidade, errava muito no último passe e não conseguia gerar realmente momentos de perigo contra o América Mineiro. E o América conseguiu se segurar e foi gostando do jogo. Foi chegando, foi gostando, foi contragolpeando, foi tendo espaço e o Fortaleza foi dando espaço. Muitos gostaram da partida do Zé Wellison. Eu achei, pelo menos, o primeiro tempo do Zé Wellison muito ruim. Achei que ele deu Também achei. Também muito achei. ruim. Ele, inclusive, deu uma recuada que quase gera um gol da América. Fora as jogadas, uma recuada que foi terrível. E o América também ele Teve uma começa cabeçada do América também, que ele estava marcando duas. muito distante, E é né? As onde duas em cima justamente dele. eu vou chegar. Porque o América, ele também não conseguia chegar junto ao Fortaleza. E o América começa a ganhar força nas jogadas aéreas, ambas em cima de Zé Wellison. Foi. Né? Uma delas, uma boa defesa do Marcelo Boeck. E começa a crescer, e começa a achar espaço. O Fortaleza não consegue reter a bola no setor ofensivo. Corre muito, mas não retém a bola. O Romero não consegue dominar, o Moisés não consegue dar sequência, Felipe também muito ansioso, errando muitos passes, o Wellison também errando muitas sequências. E a defesa, como sempre, bateram muitas vezes a cabeça no setor defensivo. Muitas vezes, em especial Tite e Ceballos. Em especial os dois Tite e Ceballos. O Ceballos, especialmente, quando ele tinha que sair jogando. Defensivamente, o Ceballos não estava mal. Mas no momento que ele precisava sair jogando, ele errava muito. E aí tinha um grande problema. O América gostava do jogo, começava a jogar bem e pressionava o Fortaleza. A figura, na minha opinião, do melhor jogador em campo, Marcelo Boeck, foi vital. Boeck fez 2, 3 defesas importantíssimas, segura o resultado do Fortaleza até o lance do pseudo pênalti. Originalmente eu achei que tinha sido pênalti no primeiro lance que eu vi. No primeiro momento que eu vi ali. Depois do jogo, revendo o lance com calma, eu realmente vi que não foi pênalti. O juiz acertou em não marcar o pênalti naquele momento. Houve um puxão, mas o Conte também puxa. Um puxão que não altera em nada o lance da partida, lance de jogo. E tanto que o próprio Conte sequer reclama, né? Se fosse um pênalti, ele reclamava com maior veemência. A gente conhece o Conte dos tempos de Bahia. E o Fortaleza ele faz o que normalmente ele sofre. Numa jogada individual do Lucas Lima, que começa pelo meio, vai até a esquerda e faz o cruzamento, ele cruza para o Pikachu fazer 1-0. O Fortaleza que tantas vezes sofria no primeiro tempo e conseguia segurar, às vezes até conseguia assustar em vários momentos, tomava um gol nessa reta final. Hoje foi a vez do Fortaleza fazer o gol nessa reta final. Parecia que as coisas mudavam um pouco de rumo. O América ainda tentou pressionar um pouco no final do primeiro tempo, sem muitas situações, sem muitas chances. Na volta para o intervalo, o Fortaleza não muda, o América continua com a mesma dose do primeiro tempo. E o jogo ele toma uma passada melhor, acho que por volta de uns 18 minutos, uma bola sobrada numa falha ali com o Tite e o Benevenuto. O jogador do América entra livre e o Boeck faz uma linda defesa. A partir dali, o Fortaleza ele consegue segurar o jogo por uns bons 10, 15 minutos. Consegue equilibrar, consegue chegar com certo perigo algumas vezes. Nada que assustasse o goleiro do América Mineiro. Mas chegava com perigo. Às vezes um passe errado, um último passe errado, uma jogada, uma bola que talvez segurasse demais. Talvez até pela ansiedade do primeiro resultado positivo dentro de casa. O jogo ele muda um pouco de parâmetro quando sai justamente o Lucas Lima. Quando o Lucas Lima sai, o jogo muda de parâmetro. O Fortaleza, que já tinha uma certa dificuldade de reter a bola, ele perde a habilidade de reter a bola no setor ofensivo com a saída de Lucas Lima. E aí, realmente, por uns bons minutos,
essa substituição, essa entrada do De Pietri e do Jussa deixam Fortaleza refém do América. O América pressiona, também não consegue chegar com muita força. Fortaleza consegue ser muito conciso no sistema defensivo. As partidas de Tite, a partida de Ceballos, defensivamente era relativamente boa, melhoram. O Fortaleza consegue se segurar um pouco melhor, diferente de outras partidas, não leva muitos sustos nesse momento da partida, até um lance, na minha opinião, bobo do Tite. Lance bobo, juvenil. Eu já tive a oportunidade de comentar sobre isso uma vez, mas me preocupa muito esses pênaltis gerados de cotovelo no futebol brasileiro. Quase todo jogo, quase toda rodada, a gente tem 2 desses sendo marcados. E uma coisa que eu vinha prestando atenção, já tinham me falado quando eu comentei a primeira vez, eu fui prestar atenção, é que esse tipo de lance não vem sendo marcado em nenhuma outra competição, com VAR ou sem VAR. Não vi lances assim sendo marcados na Champions League, ou nos campeonatos europeus, ou na própria Libertadores, não estava vendo isso acontecendo no campeonato argentino. Essas jogadas que o cotovelo sobra, onde o jogador vai com o braço aberto e acerta com o cotovelo no colega, no adversário. E eu realmente não vinha assistindo esses lances em outras competições sendo marcado pênalti. E aqui no Brasil vem sendo marcado até em demasia. O lance do Tite hoje, eu acho que, pelo como vem sendo, ele é muito discutível. E aí vamos colocar o primeiro erro. Eu acho que aquele lance, naquele momento, especialmente porque o Voaden estava de frente para o lance, é interpretativo. Logo, se o Voaden disse que não foi pênalti, não era para ter sido chamado o VAR, porque não é um erro de fato e direito. É um lance interpretativo. Primeiro, na minha opinião, o primeiro erro dessa situação. Eu não acho que foi pênalti. Como, se eu não me engano, o Fortaleza teve um lance parecido no começo do Brasileiro. Acho que foi contra o Inter, né, Minhoca? Também achei que foi. Também não acho. Inclusive, acho que foi o do Pikachu que ele errou. Inclusive, naquele pós-jogo eu disse que não tinha, eu achava que não tinha sido pênalti. E eu acho que. Eu não gosto desse tipo de. Eu não acho que isso é pênalti. Mas pelo que tem sido marcado, eu entendo que a pessoa diga que foi pênalti. Então, para mim, é interpretativo. Se eu estou dizendo que eu não acho que foi pênalti, você me disser que foi pênalti, beleza. Não, acho que é interpretativo, mas eu não acho, no geral, que aquilo é lance para pênalti. No geral. O Voaden não deu, foi chamado no VAR, não deu, expulsou o Vojvoda, que chamou o VAR de tudo e mais um direito. O Vojvoda foi expulso pela primeira vez na carreira. E continuou. O Fortaleza conseguiu se gerar, mas eu acho que o maior motivo de reclamação que eu acho que poderia ser dado à arbitragem, fora o fato que a arbitragem foi muito conivente com as faltas no primeiro tempo, foi a questão dos acréscimos. Porque ele deu o jogo até 52 e terminou com 51-5. Eu não entendi isso. Tanto que eu estava aqui em pé esperando ele terminar o jogo, ele terminou e eu nem tive reação, porque eu não estava esperando que ele terminasse o jogo naquele momento. A arbitragem foi muito ruim. E eu queria até colocar, porque hoje a gente viu muitos escândalos de arbitragem, né? Os pênaltis no jogo do Corinthians, o jogo do Botafogo, né? Com a expulsão, o pênalti foi marcado. Então são muitos erros grosseiros e crassos de arbitragem. E sexta-feira eu estava na minha live no Batendo Centro e eu estava comentando, e eu queria comentar aqui também, como todo mundo reclama de arbitragem, né? Mas ninguém faz nada contra isso. E a gente sabe qual é o motivo, né? O motivo é que a arbitragem é ruim, mas ela também serve como muleta. Quando o seu time vai mal, quando o seu time tá mal, quando o seu time não consegue resultado, é uma muleta. Ela é ruim, mas muitas vezes ela é conivente, né? Ela é conivente para manter o status quo dos principais clubes do país ou do estado que estão por lá. Ela é conivente. É conivente às direções de clubes, né? Então acho que eles não têm interesse de mudar isso. E hoje, novamente, a arbitragem do Voaden foi ruim. Talvez eu não diga que a arbitragem... Eu não acho que a arbitragem foi ruim porque não deu um pênalti aqui, outro ali. Porque pelo menos o segundo eu acho discutível. Eu não marcaria, mas eu acho discutível. O segundo eu achei bem pênalti. Mas muito pênalti eu achei. Eu não acho que esse tipo de jogada é pênalti. Eu não acho. Mas eu acho que é discutível. Você achar que é pênalti, eu não vou discordar de você, porque eu acho que é discutível. Se você acha que é pênalti, beleza. Eu acho que
normal, né? É interpretativo na minha opinião, sabe? Mas eu acho que é interpretativo também. Eu também acho que é interpretativo, mas aí eu achei que teve um movimento ali mais assintoso. Eu não vi o lance ao vivo, mas vi aqui em câmera lenta em câmera. parece mais incisivo do que realmente foi no tempo normal. Mas, cara, isso que achou foi pênalti, beleza. Foi. Eu não daria, mas eu entendo se ele desse. Na verdade, eu fiquei puto com o Tite. Porque o Tite foi cabaço. Ele foi um jogador de 35 anos como o Tite. Não pode estar puxando camisa de adversário dentro da área, como ele fez no primeiro lance. Não pode estar subindo com o braço levantado. E o Tite é um jogador de 35 anos. E quantas vezes a gente chegou aqui falando do Tite sobre. Quantas vezes a gente chegou aqui em pós-jogo e falou do Tite de erros de jogador que tá subindo no profissional. De um cara de 35 anos. E no finalzinho do jogo teve um lance ali, uma cabeçada furada do Benevenuto também, que é a entregada do dia, né? O Benevenuto tem a hora da entregada do dia, mas hoje, por sorte, não deu um gol. Fortaleza sai da lanterna, ainda são 4 pontos para sair da zona. Arrefece um pouco o clima, que é importante, tendo um clássico agora na quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo importantíssimo, mas não dá para ignorar que o Fortaleza tem um elenco muito curto. 5 pontos, viu, Lucas? Só corrigindo, 5 pontos para sair da... 5 pontos para sair da zona. 4 para igualar, não? Para igualar com o 17º, né? Porque o 16º tem 15. É verdade, 5 pontos, verdade. O Atlético ganhou. O Juventude nem para isso ajudou. Mas o Juventude ficou na lanterna. Tu é doido, Mas, filho, beleza, o Juventude fica na ajudou lanterna, pra caralho, porra. Fica na lanterna, mas não deixa o Atlético desprender também. Aí como é que fazia, porra? Não, mas daqui a pouco eu vou falar sobre. Aquela questão. É o mal, é o bom que também não é tão bom assim. Porque cara, como torcedor do Fortaleza, eu só lembro do gol do 13 sobre o Santa Cruz, que todo mundo achou o máximo e foi o responsável por eliminar o Fortaleza da Série C em 2013. Né? Se o 13 não empata aquele jogo, o Fortaleza tinha se classificado de qualquer forma, com empate ou não. Mas é isso mesmo. O Fortaleza consegue vencer, não jogou bem, mas venceu. Eu acho que nesse momento é o que o torcedor precisava, que o time precisava. Vencer, ganhar moral, ver que, opa, dá. Tem condição de vencer. Mas agora, o primeiro passo foi dado. Venceu. Venceu mesmo jogando mal, mas venceu. O importante agora é continuar vencendo, continuar pontuando, continuar subindo. É o importante, é subir. Né? Então o Fortaleza, ele deu o primeiro passo. Mas tem muita coisa ainda a ser corrigida. O time jogou mal sim. Tem muitas falhas, deu muitas brechas na frente, deu muitas brechas atrás, falhou muito em jogadas individuais novamente. O banco de reservas hoje parecia coisa de campeonato cearense, de tanto menino que tinha. Eu estava me sentindo no jogo das aspirantes. Então tem muita coisa ainda para evoluir, mas no primeiro momento venceu. Pronto. Agora é trazer os conceitos para continuar vencendo. A partida de hoje, né, foi mais uma vez uma réplica dos jogos anteriores, com a diferença que houve uma vitória, né? Aliás, a primeira vitória cearense sobre uma equipe de fora na Série A, né? Eu estava sempre citando, já tinham sido, acho que 11 adversários aqui fora no Castelão, né? No Castelão, né? No Castelão, que vieram para cá e somaram 1 ponto ou 3, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar, certo? Para o pessoal achar que tudo que eu vou falar depois, tá vendo o Mioca tá querendo desmerecer a vitória. Não, a vitória era a coisa mais importante. E era mais importante, Celso, por tudo que aconteceu na semana. O discurso do Vojvoda ontem, quando teve a torcida lá, foi conversar, foi um discurso que, tipo assim, na quinta-feira, quando a gente falou aqui, eu, Luca, deu para ver, depois do jogo da quinta-feira, da derrota para o Avaí, uma enxurrada de gente falando, com o Vojvoda, esse time não vai conseguir sair, certo? E o Vojvoda conseguiu mudar esse cenário pela situação que aconteceu ontem, no treino. Né? Eu acho que o Vojvoda conseguiu mesmo, e aí a primeira coisa que eu falo, eu acho que o Vojvoda talvez é o treinador ideal para tirar o time dessa situação, da maneira como joga, talvez não. Pode dar certo? Pode. Pode dar certo porque o Vojvoda conseguiu fazer algo bem mais complicado no ano passado com um time muito mais limitado. Mas o fato de ter acontecido aquela reunião ontem, né, aquele momento ali de lavagem de roupa suja, precisava culminar numa vitória para você fechar o elenco, né? Então agora, Crispim, se quiser voltar, meu amigo,
ganhamos sem você. Se você quiser fazer parte do time, venha. Se não, vamos repensar uma outra forma. O Kaiser, como a gente falou, o Kaiser possivelmente já está de fora. E essa vitória, Celso, ela mostrou novamente os problemas de antes. O Fortaleza é um time totalmente instável em campo. Quando eu digo instável, é capaz de, no próximo jogo, o Fortaleza não é favorito contra o Atlético Mineiro e o Fortaleza pontuar. O Fortaleza não é favorito. A chance do Fortaleza no próximo final de semana é perder o duelo para o Atlético Mineiro. E possivelmente perder bem, né? Perder bem para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tem um elenco muito bom. Mas se o Fortaleza apresentar essa instabilidade sempre, para pontuar, a gente não tem uma certeza. Porque para você sair dessa situação, você primeiro precisa corrigir o seu sistema defensivo. Não foi o que o Fortaleza apresentou hoje. O Fortaleza, no primeiro tempo, teve muito mais ímpeto. O América Mineiro, praticamente bem desinteressado no jogo dos primeiros minutos. Mas bastou o América Mineiro criar possibilidades que a gente viu que as chances eram claras, como o Luca estava mencionando. Marcelo Boeck foi fundamental para segurar o Fortaleza naquele 0-0. Fortaleza começou melhor, teve mais oportunidades, mas na hora que o América Mineiro começou a criar suas possibilidades, ele foi muito mais perigoso, ele causou muito mais perigo, dano ali para a defesa, né? E é de uma equipe que não consegue se proteger. Fortaleza, eu acho, eu quero estar enganado até o final da temporada, mas eu acho que Fortaleza não vai se resolver como time equilibrado. E quando você não é equilibrado, Celso, todo jogo do Fortaleza tem que ser do estilo igual o Colo-Colo. Você precisa fazer 3, 4. Você tem que aproveitar as oportunidades. Porque o Fortaleza sempre vai ficar muito próximo de tomar o gol. Então, na hora que o Boeck não salvar, ou um zagueiro não salvar, ou quando a arbitragem voltar atrás, olhar um lance ali de VAR e possivelmente não volta. Porque, por exemplo, o jogo do Flamengo, a vitória contra o Flamengo, o Pikachu invade. Ele quase chega ali no Pedro para bater a penalidade. Se é um árbitro mais rigoroso, ele poderia mandar voltar. Ele estava, a regra está lá, não pode invadir. Houve invasão, mas ele poderia ter mandado voltar, dependendo do rigor. E o Fortaleza é uma equipe que se perde durante o jogo. Eu acho que vai ser a tônica até o fim da temporada. O time pode passar pelo Estudiantes, pode passar pelo Ceará, mas também pode cair, porque essa instabilidade não te garante nenhuma. Aliás, durante toda a temporada a gente tem falado sobre isso. Lá do começo, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, já tinha esses indícios que a gente falou. E durante o jogo, foi novamente isso. O Fortaleza, praticamente sem o controle das ações, quando faz 1-0, Lucas Lima, né, dando passe para o Pikachu, o Fortaleza até acho que termina relativamente bem controlando o jogo, certo? Mas é como o Luca mencionou, o Sebadios, que tem uma qualidade de passe muito boa, errando muitos passes. Os jogadores, e eu acho que todos os jogadores, todos, até mesmo o Boeck, por exemplo, mostrou uma certa insegurança. Por exemplo, essa defesa que você cita do primeiro tempo, que ele coloca para escanteio, foi estranha. Aparentava ser uma defesa fácil. Foi estranha, né? foi estranha, meu. Colocar para escanteio. Mas teve uma outra no segundo tempo, que foi um cruzamento na área que veio na mão dele. E ele poderia só encaixar a bola. Foi uma bola fraca e ele decidiu socar para o lado, né? Mas assim, sabe? Tipo, encaixa, segura. E aí é esse Fortaleza que você América. não vê um controle, né? Como é, Luca? E voltou para o América a bola. Ah, sim, pois é, voltou para o América. O Fortaleza não conseguia, às vezes, segurar. Mas até no segundo tempo, e que o América Mineiro foi melhor do que o Fortaleza também teve suas chances. Não tanto quanto o América, mas teve, por exemplo, uma que era 4-2, uma bola que era do De Pietri, que eu acho até que foi falta na jogada. Também acho. Mas, queria até ressaltar isso. Ele ia pegar a bola? Não. Ele fez merda? Fez, mas foi falta. Mas mesmo assim, aí é onde o Fortaleza tem que ser inteligente. Porque a arbitragem brasileira vai acontecer isso. E aí, falando diretamente sobre os dois lances, né? As duas penalidades que o VAR pediu para o Voaden olhar. Primeiro, o Voaden é péssimo árbitro. E a gente já tinha falado aqui bem antes. Aliás, o primeiro lance que foi muito claro, um amarelo que era para ser em cima do Zé Wellison, porque o jogador simplesmente vai na altura do joelho e era para ser um amarelo fácil e ele não deu. Teve uma outra que foi uma chegada do Sebadios no primeiro tempo, que também era para amarelo. O Sebadios foi totalmente fora do tempo. Ele tem essa dificuldade, às vezes, de ter o tempo ali do corte. Também era para amarelo e ele não deu. E aí o jogo com o Voaden sempre é uma surpresa. No primeiro lance, eu não daria a penalidade, porque aquele tipo de puxão, sinceramente, um lance de escanteio, cara, se você olhar, vai ter puxão para todo lado. Veja, né?
E se Eu não tivesse... daria, você não daria, mas a gente já viu muito pênalti ser dado. Muita gente mas dá. muito. Não, e tem gente que discorda, certo? Da nossa visão, só para deixar claro. Eu vi até gente comentando aqui que daria a penalidade. É um puxão, mas eu não acho que tão suficiente. E primeiro, é um lance interpretativo. É um lance interpretativo. Não deveria ser chamado. Teria que ter aquele puxão do cara praticamente ser, sabe? Tirado Não se totalmente do mover, tempo não da consegue se jogada. mexer. Exatamente. Não Porque me a pareceu. camisa, o tecido da camisa, ele estica todinho. Só Estica, que isso. você percebe que não trava o movimento. Conte segue no movimento, não reclama. É como se não tivesse nada ali. Mas realmente, você vê que ele segura que o tecido estica todo. Mas aquele ali eu não marcaria. Exato, eu também não Mas já marcaria. vi milhares. O segundo eu entendo como lance faltoso, certo? O lance do braço ali do Tite. Foi sem querer? Foi, mas sem querer também acontece penalidade, Exato. só para deixar claro. Só que eu concordo com o Luca, porque é o seguinte, no Brasil, de uma certa maneira, a gente tem visto muito essa jogada de braço sobrando. Aconteceu com o Gabigol na semana passada, Inter e Flamengo, que o Flamengo reclamou demais. Acho que também foi um lance para pênalti, certo? Aconteceu o Bruno Pacheco no jogador do Goiás, eu acho que foi o Maguinho, que ele acerta, até sangra o jogador, né? Foi um lance também que eu considerei. E aí é bom deixar claro: o que é que aconteceu nos dois lances da semana passada? No do Gabigol, não foi marcado. Não foi marcada a penalidade. E o VAR não chamou. No do Ceará, foi marcada a penalidade e o VAR não chamou. Por que eu estou dizendo isso? Porque são lances. E aí é que entra a coisa do interpretativo. A gente vai ver, eu falei isso aqui na semana passada e eu vou sempre ressaltar, toda vez que a arbitragem tiver lance como esse, ou lance de outra forma. Desde a primeira rodada eu tenho falado isso. A gente vai ver no futebol brasileiro lances que parecem faltosos, que o juiz não vai dar o pênalti e o VAR não vai chamar. E vai ter lances que não parece nenhum lance faltoso, como foi também no próprio jogo, um pênalti do Mateuzinho no jogador do Inter, que foi até o terceiro gol do Internacional da semana passada, que a arbitragem, teoricamente, não é para marcar uma falta, porque aparentemente não foi falta. O juiz vai dar a penalidade e o VAR não vai chamar. Então esse é o grande problema. Vai ter lance com muito mais cara de falta, que o árbitro não dá, e lance que ele marca falta, que não parece ser falta, e aí tudo é na base do interpretativo e tudo vai virar uma grande roleta russa, para saber se ele vai dar ou se ele não vai dar. Então eu acho que nos dois lances que aconteceram hoje, o VAR não deveria ter interferido. Mas eu não marcaria o pênalti no primeiro e eu marcaria o pênalti no segundo, porque eu acho que o braço do Tite acaba de maneira acidental, mas de maneira faltosa, atingindo ali o Conte e fazendo a penalidade. Em todo caso, é o grande problema que a gente vê da arbitragem. Se o Voaden marca na hora o lance do Tite, por mais que eu achasse ali, poderia não ser, mas foi marcado, entendeu? O VAR não deveria interferir. A mesma coisa nesse caso. Então, tem que ter o mesmo critério, que é o que a arbitragem brasileira não permite. E aí, para fechar, né, sobre esse resultado, o Fortaleza, para ser essa equipe, para tentar fugir, mesmo com essa tabela pesada que você mencionou, Celso, o Fortaleza tem que começar a tentar sempre ir ali, sabe? No limite, no limite, no limite. Eu acho que o Fortaleza ainda é um forte candidato a rebaixamento. Não é essa vitória que vai modificar a situação, porque nessa vitória aconteceu o que aconteceu contra o Goiás. O Fortaleza já fez partidas bem mais seguras do que essa contra a equipe do América Mineiro e conseguiu perder ou empatar, entendeu? Então o Fortaleza tem que ir começando passo a passo. E aí, já falando do que o Luca mencionou, né, sobre a derrota do Juventude, realmente o Atlético Goianiense acaba se afastando, mas o Atlético Goianiense, por exemplo, já é um tipo de objetivo onde o Fortaleza tem que mirar. O Atlético Goianiense estava há umas 5 rodadas atrás na 19ª colocação. Conseguiu ter uma sequência. O Fortaleza tem que tentar repetir o Atlético Goianiense. Porque, por exemplo, o América Mineiro agora já se torna uma equipe acessível, algo que não era até 5 rodadas atrás. O que é bom para o Fortaleza é que está tendo um engodo. O grande problema, como você mencionou, é a tabela pesada. Mas para isso, o Fortaleza tem que fazer aquilo que ele acabou não fazendo nos jogos teoricamente mais acessíveis.